Como saber se o seu namorado, ou se sua amiga, às vezes se o seu colega de trabalho, que antes ele era tão falante, tão expressivo, e agora fica calado porque no fundo está depressivo? Como saber se o seu pai, se a sua mãe, se a sua esposa, às vezes seu marido ou teu filho passa por um momento de tristeza humana, ou se ele está refém, algemado pelos sintomas da depressão? Será que é a hora de levar no médico? Será que já não deveria estar passando por um psicólogo? Muita gente, milhões de pessoas têm essas mesmas dúvidas. E saiba que com esse vídeo, a resposta da dúvida delas virá de você. Infelizmente, na correria do dia a dia, as pessoas, por falta de tempo, até para sofrer, procuram muitas vezes, por conta nos remédios, uma forma de mascarar sentimentos que na verdade são humanos. Chegam ao ponto de preferir estar doentes com depressão e simplesmente tomar um remédio, do que parar para refletir que a tristeza sentida está associada a algo ruim, mas é algo ruim que de fato está acontecendo na vida dela. O sentimento de vazio, ele é sim proporcional e consequente de uma vida corrida, muitas vezes para comprar o que nem precisa e para satisfazer a vontade de outras pessoas. Corrida, gente, mas ao mesmo tempo empacada, por diversos motivos, que levam a um vazio existencial, já que cada vez mais essas pessoas distanciam-se dos seus valores, da essência que lhes faz humanos. Como médico no consultório, eu já ouvi várias vezes pais indignados falando: como assim, doutor? Como assim? Meu filho não tem depressão? Ele tá triste só porque eu não paro em casa? Só porque eu cobro dele demais? Doutor, eu dou de tudo pra ele. Eu compro o que ele quer. Era pra ele estar feliz e não triste. Ô, doutor Felipe Batistella, vem cá. Ele só pode ter depressão porque o que mais seria? O que mais seria? O que você acha que poderia ser? O que mais seria? Eu digo o seguinte: o que não pode ser? O que mais seria? Não seria não falta de carinho de mãe? Falta de companheirismo de pai? Falta de participação real na vida do seu filho? O que mais seria? Você pode dar de tudo para ele, de tudo que o dinheiro pode comprar. Mas o que o seu filho mais pode estar precisando é gratuito, não custa nada. Ele ainda não tem depressão, viu? Mas se continuar vivendo assim, uma hora ele até pode desenvolver essa doença. Essa doença que no fundo você gostaria que ele já tivesse. Só para não se sentir culpado, responsável. Porque se o seu filho hoje está triste, é por falta de amor. E essa escassez de carinho leva ele a uma anemia emocional. Muitas vezes você bate no peito, gosta de falar para os outros, teus amigos, que o seu filho é a coisa mais importante na sua vida. Às vezes não é o seu filho, às vezes é a sua esposa, algum amigo, a sua mãe. Mas na prática, essa pessoa que você diz que é mais importante está cansada de viver de restos, de migalhas de amor. Doutor Felipe Batistella de Oliveira, você tem coragem de falar isso para os seus pacientes ou para os pais dos seus pacientes? Sim. Entenda que algumas pessoas preferem viver adormecida nas próprias mentiras. As mentiras que elas contam para elas mesmas. E na farmácia, gente, vocês não vão encontrar um remédio que acorde aí você ou quem está perto de você que prefere viver nessa mentira. Apenas um choque de realidade é que muitas vezes vai fazer essa pessoa sair desse caos que é a vida envolvida por mentiras que ela mesma prefere acreditar. E para você? Você prefere de que jeito? Você prefere um choque de realidade? Ou você prefere descobrir que quem você ama pode ainda não estar doente, mas tem sido adoecido por você? Ou você prefere descobrir quando essa pessoa começar a usar drogas? Quando ela começar a se cortar? Ou quando essa pessoa, que pode ser o seu filho, alguém que você ama, achar que já não vale mais a pena viver? Mas cuidado, viu?
Não é para sair por aí querendo fazer o diagnóstico, às vezes baseado em relatos incompletos, em uma única visão, sem ter uma noção do contexto de vida de uma pessoa. Doutor Felipe, tá bom, tá, eu até sei aí que o diagnóstico é para médico, é para profissionais da área da saúde mental. Mas vem cá, o senhor não acha, doutor, que todo mundo deveria ter pelo menos uma noção do que é tristeza e do que é depressão? Senão, assim, como que eu vou saber, doutor, se eu preciso procurar um profissional? Ou se eu preciso indicar um profissional para quem eu acho que não está bem, que não está como antes? É claro, eu concordo. E todo mundo deveria saber a diferença entre tristeza e depressão. E eu explicarei de uma forma tão simples que você poderá compartilhar com todo mundo que você conhece. Independente do nível de escolaridade, de tão fácil que será entender. Pessoas, às vezes, gente, que você nem imagina que está precisando, mas que serão eternamente gratas por você oferecer um conteúdo capaz de mudar a vida delas. Muito bem, tá? Para entender, pense na pergunta: tristeza ou depressão? Agora substitua pela pergunta: sentimento ou sintoma? O que diferencia um do outro? 3 principais aspectos: a proporcionalidade, a duração e a disfuncionalidade. Ih, doutor, o senhor não disse que seria fácil? Eu não consigo entender nem essas palavras aí que você acabou de falar. Calma. Olha como é simples. Proporcionalidade é ver se a tristeza sentida, se ela tem uma causa que a justifique. Por exemplo, quem que não fica triste, gente, por alguns dias, quando algum ente querido morre? Um pai, uma mãe, um filho. Você acha mesmo que essa tristeza é uma tristeza da vida? Tristeza comum? Ou uma depressão? Ah, doutor, claro que não, né? Essa tristeza ela seria proporcional ao luto pela perda. Isso mesmo. Se a tristeza que uma pessoa sente é tão forte quanto o que de ruim ocorreu na vida dela, existe uma chance muito grande dessa pessoa ter o sentimento de tristeza e não o sintoma da depressão. Falei de proporcionalidade. Já em relação à duração, começa a ser considerado um risco de depressão quando a pessoa tem uma tristeza desproporcional e prolongada. Quando isso dura um tempo superior a 2 semanas, a 14 dias. Sobre o aspecto da disfuncionalidade, é importante perceber o quanto a tristeza atrapalha a pessoa durante o dia. Na tristeza não patológica, que não é doença, a pessoa ela continua fazendo o que sempre fez, apesar de visivelmente estar mais triste com alguma coisa. Já no transtorno depressivo, a pessoa tende a ter grande prejuízo no seu funcionamento em várias áreas da vida. Essa pessoa ela já não funciona do mesmo jeito no trabalho, ela já não rende bem na escola como rendia, a qualidade dos relacionamentos dela já não é a mesma. Então, interfere na forma dessa pessoa ser, no dia a dia dela. Ô, doutor, eu acho que agora eu estou começando a entender. Mas o senhor não poderia dar um exemplo? Claro. Avalie comigo 2 casos. O primeiro é de um jovem de 18 anos que resolveu fazer vestibular para um curso aí concorrido. E graças ao apoio dos pais, ele mudou de cidade, ele começou a fazer um bom cursinho. E esse jovem, durante 1 ano, dedicou-se muito aos estudos. Ele evitou festas, passeios, momentos de lazer que antes ele tinha para chegar no final do ano e estar preparado para a prova. E quando sai o resultado do vestibular, infelizmente, ele não é aprovado. E vem à mente todos aqueles que acreditaram nele. Vem à mente o investimento dos pais, as privações que ele teve ao longo do ano. E por 1 semana ele chora, ele fica sozinho, ele fica ruminando tudo o que aconteceu, ele pensa no que ele fez de errado, mas logo ele levanta a cabeça, ele supera isso e se sente até mais forte para tentar outra vez. O segundo caso é de uma moça de 20 anos que depois de muito tempo conseguiu ser aprovada em medicina numa ótima faculdade, uma universidade pública. Ela passa meses aprendendo o que sempre quis, faz novas amizades, vai muito bem nas provas e depois de um tempo, sem motivo nenhum,
começa a ficar cada vez mais triste, mais isolada, as notas começam a cair, ela já não quer ir mais na faculdade, passa 30 dias na sua casa sem querer sair, não atende os amigos e fala para os colegas que ela já perdeu o prazer em fazer aquilo que gostava. Às vezes ela passa horas olhando pela janela do seu apartamento no 10º andar, pensando que ela pode sim, uma hora ou outra, dar fim nessa dor inexplicável que tanto a incomoda. E nesse caso, tem mais chance de ser tristeza ou tem mais sintomas sugestivos de depressão? Qual dos dois você encaminharia ao médico? Hein? Qual dos dois? O do rapaz do vestibular ou dessa moça que já estava na faculdade? Pessoal, independente do caso, é sempre melhor conduzir essa pessoa a um psicólogo ou um bom terapeuta que venha fazer uma avaliação inicial e dar suporte adequado, mesmo que essa pessoa não tenha uma doença. O sofrimento durante uma decepção ou durante um dilema de vida fica muito mais fácil de ser superado com a ajuda certa. Mas vamos lá, tá? Você acha mesmo que alguém que reprova num vestibular não tem motivos para ficar triste? Meses, às vezes anos, se preparando para uma prova e infelizmente no dia do teste você não consegue o resultado que você esperava. O primeiro caso tem mais chance de ser uma tristeza humana, uma frustração que pode trazer amadurecimento quando bem trabalhado e superado, ou um sintoma de depressão. Mas entenda que se alguém como esse rapaz assumir uma postura depressiva, resolver ruminar o tempo todo o que aconteceu, a reprovação, resolver ficar no quarto, fechado, no escuro, escutando música triste, lendo livros sobre doença, assistindo filme, série, que deixa ele cada vez mais melancólico, por não mudar o foco e de tanto comportar a tristeza, mesmo não tendo depressão, uma hora ela pode aparecer. É como Mahatma Gandhi dizia: o que pensais, passais a ser. Já no segundo caso, a moça tinha vários motivos para estar bem, alegre, empolgada e do nada começou a apresentar uma tristeza desproporcional. E ainda tinha um grande agravante: pensamentos de morte, ideias de suicídio. Num caso como esse, além de ser grande o risco de existir um transtorno psiquiátrico associado, essa pessoa deve ser imediatamente conduzida a um profissional da saúde mental para iniciar um tratamento, para ser feito um diagnóstico e garantir a segurança dela. Se você conhece alguém parecido com esse relato, com esse caso, por mais que essa pessoa não queira ser ajudada, leve ela a um profissional adequado. E se ela realmente insistir que não quer ajuda, acione imediatamente o familiar responsável. Saiba que você não vai estar atraindo a confiança de quem resolveu desabafar com você, e sim salvando uma vida. A depressão, ela aumenta muito o risco de suicídio, principalmente quando o paciente consome álcool e outras drogas. 80% dos casos de suicídio estão associados à depressão com abuso de álcool e outras substâncias. Vocês aprenderam que a diferença principal entre sentimento de tristeza e sintoma de depressão está na proporção, na duração e o quão disfuncional é o que a pessoa sente. Também é muito importante saber que a depressão, o transtorno depressivo, ele é um problema de saúde, ele é uma doença. E ela é uma doença que é multifatorial. Quer dizer que tem várias causas. Como exemplo, depressão pode estar associada com predisposição genética, com traumas emocionais que a pessoa sofre ao longo da vida, com exposição frequente a estresse, com vícios como álcool, cigarro, maconha e outras drogas ilícitas. Ela também pode estar associada com doenças da endocrinologia, como por exemplo o hipotireoidismo, quando a tireoide funciona menos, a diabetes, doenças vasculares que podem aí estar interferindo na irrigação sanguínea do seu cérebro, ou limitações que uma pessoa sofre depois que tem um infarto, um AVC, um derrame. Quando uma pessoa ela é diagnosticada com câncer e até mesmo durante o tratamento de um câncer, muitas vezes a depressão pode aparecer. Então ela é multifatorial, ela pode estar associada a várias causas. Na depressão, a tristeza ela não vem sozinha não. Ela pode às vezes nem aparecer tão claramente, e sim um sintoma de anedonia,
que seria o que? A perda da capacidade da pessoa sentir prazer nas coisas da vida. Há pacientes com depressões terríveis que não choram, mas eles têm uma grande apatia. Eles não reagem a situações como antes de terem a doença, por mais legais que sejam. De uma forma didática, podemos dividir os sintomas da depressão em 4 grupos de sintomas, de acordo com o humor, os pensamentos, as relações intersociais e sintomas físicos. Já que você chegou até esse momento do vídeo, que tal aprender um pouco mais sobre a depressão, essa doença que incomoda, atrapalha e até mesmo mata tantas pessoas? Você entende que ao se inscrever aqui no canal Na Contramão da Depressão, você vai ter acesso em primeira mão a um conteúdo que pode ser libertador? Você entende que você pode ser o primeiro a compartilhar algo que se tornará um novo rumo para a vida de quem já não vê mais o mínimo sentido em viver?